tarde a todos. Estamos aqui hoje para mais um Minuto Aluguion. E como não poderia ser diferente, temos hoje um convidado muito especial, falando de um assunto da atualidade e muito comentado em todos os meios. Vamos receber hoje Walter Longo. O Walter, ele é publicitário e administrador de empresas com MBA na Universidade da Califórnia. É empreendedor digital, palestrante internacional e sócio-diretor da Unimark Comunicação. É também membro do Comitê Digital e mentor do Programa de Investimentos em Startups do Hospital Albert Einstein, além de um influencer no LinkedIn com mais de 600 mil seguidores. Walter, recentemente nós assistimos a uma de suas palestras sobre o metaverso, um dos assuntos mais comentados aí na NRF deste ano, né? E que tem tomado uma proporção enorme e merece a atenção de todos. A nossa ideia para hoje é falar um pouco sobre os benefícios, os desafios e os riscos desse novo ambiente digital. Para começar, nós gostaríamos que você contasse, para quem ainda não assistiu a sua palestra ou ainda tem dúvidas sobre o conceito, afinal, o que é o metaverso? Você sabe, Magali, que falar do metaverso requereria uma palestra inteira, porque é um assunto tão, ao mesmo tempo, importante e complexo, né? Que a gente vai procurar resumir aqui. Há, sei lá, 20 anos atrás, eu me lembro que quando eu encontrava com um amigo, eu dizia assim: quando eu chegar à noite em casa, eu vou entrar na internet, né? Era uma frase que a gente usava naquela época, porque a internet era discada e a gente chegava em casa à noite e ligava o computador e aí entrava na internet. Hoje a gente não fala mais essa frase, porque nós estamos na internet o dia inteiro, não é? Mas, na verdade, o metaverso nada mais é do que, finalmente, 20 anos depois, essa promessa realizada. Nós agora vamos entrar no metaverso de cabeça, corpo e alma. Ou seja, o que significa o metaverso? O metaverso significa que, ao invés de nós estarmos olhando para uma telinha, onde estamos hoje, por exemplo, falando um com o outro, nós vamos estar ambos numa mesma sala, eu vendo você, mas vendo todo o ambiente ao meu redor e você a mesma coisa. Nós estaremos com nossos avatares, né, presentes em algum lugar, e esse algum lugar se chama metaverso. Então, metaverso é, na verdade, um universo paralelo ao nosso mundo físico, onde nós iremos, durante o dia, várias vezes entrar nesse metaverso e depois sair dele, e você ou eu não saberemos nem distinguir naquele momento se nós estamos dentro ou fora do metaverso. Vai ser o que a gente chama de uma dualidade inclusiva. Nós estaremos simultaneamente no mundo físico e no mundo digital. E nesse mundo digital, no metaverso, nós vamos fazer as mesmas coisas que fazemos no mundo físico. Nós vamos encontrar com os amigos, vamos fazer compras, vamos assistir a um show, vamos ter um encontro de família, ou seja, tudo aquilo que a gente faz no mundo físico será possível, permitido também no mundo digital. E neste mundo, ou nos vários mundos que compõem o metaverso, nós estaremos, portanto, duplicando a nossa existência. Então, se eu pudesse dar um exemplo, eu posso convidar você, Magali, para irmos hoje à noite a um show da Ariana Grande. E, ao convidar, eu vou dizer a você, só que o show é no metaverso. Você fala, ótimo, então você vai botar, quando for à noite, o seu óculos de realidade virtual, eu vou botar o meu óculos e, de repente, nós estamos os dois, um ao lado do outro, num auditório, esperando o show da Ariana Grande no palco. Ao meu lado, ao seu lado, vai estar alguém que pode ser da Austrália, pode ser do Japão, pode ser de algum lugar e que também comprou ingresso para assistir aquele show. Nós, então, antes do show começar, vamos conversar com essas pessoas, vamos trocar dados, e um dia, quando eu for ao Japão, quando eu for ao Canadá ou à Austrália, eu vou marcar e me encontrar com esta pessoa fisicamente na cidade dela. Quando
para o Brasil, eu não vou nem lembrar mais se eu conheci essa pessoa no mundo físico, no mundo digital, vai ser tudo a mesma coisa, junto e misturado. Essa possibilidade de estar simultaneamente no mundo digital e no mundo físico vai fazer com que a gente não tenha muito mais aquela separação que hoje fazemos quando eu encontro com você, como nós estamos nos encontrando agora no vídeo ou na internet, e depois quando nos encontramos fisicamente. Vai ser uma sensação tão imersiva, tão real dentro do metaverso, que nós vamos ter dificuldade de distinguir uma realidade da outra. E é isso que faz o metaverso ser tão excitante para todo mundo e estar hoje em todas as manchetes de todos os veículos de comunicação. Não, de fato, é isso mesmo, é uma curiosidade muito grande, né? Uma insegurança também, né? Porque tudo que é novo, e não é assim tão novo, eu enxergo um pouco, é um caminho, é meio que uma osmose, né? Do mundo físico com o mundo digital, onde a gente tem que ir se encontrando, e como você mesmo disse, faz parte da evolução humana. Mas o que eu entendo, né, Walter? É uma mudança muito drástica de conceitos, de todo um relacionamento, de sociedade, né? E esse preparo, esse novo mundo, nós temos que nos preparar para ele de alguma maneira. E aí, quando você comentou aí que eu convido o meu amiguinho, o avatar dele, para ir assistir o show da Ariana Grande, que seria fantástico, ou da Lady Gaga, enfim, ou até pensando aqui, vamos para um parque em Orlando, né? Mas o que aí eu busco uma informação, e isso me intriga bastante, eu queria entender um pouco mais isso com você, porque aí eu olho para o nosso varejo, em específico para o nosso mercado de shopping center, e eu imagino assim, eu adoraria que esse avatarzinho entrasse em um dos nossos shoppings ou dos shoppings da nossa concorrência, né? Não ia gostar tanto, mas é uma possibilidade claro, que nós temos que viver. E eu gostaria de entender isso, desse avatar fazer essa compra no virtual, no metaverso, para ele usar o que ele está adquirindo no show da Ariana Grande, ou que ele goste tanto desse produto que ele entrou lá no metaverso e adquiriu, e que, na sequência, envie esse mesmo produto para a casa dele. Então, esses dois mundos se encontrando é fantástico. Mas, para nós aqui do mundo físico, assim, é quase que inatingível. E você coloca de uma maneira que não. Então, se você puder falar um pouquinho mais disso, eu acho que os nossos ouvintes aqui vão adorar. Uma das coisas que mais vai acontecer e que mais está se apostando dentro do metaverso é a chamada área de shopping no metaverso. Você tem a área de NFT, a área de compra de imóveis, mas o que realmente já está pegando e pegando muito rápido é a área de shopping. Então, a H&M ou H&M dos Estados Unidos, etc., na Inglaterra, já criou a sua loja no metaverso e já está vendendo no metaverso, né? E como ela, as Guccis da vida e as Coca-Colas, todas as marcas estão já dentro do metaverso vendendo. E cada um desses mundos do metaverso, o IMVO, o Avakin Life, o Decentraland, estão criando shoppings dentro do metaverso. Então, se eu estiver no shopping, por exemplo, do Avakin Life, eu vou entrar numa loja da Disney, dentro do shopping do Avakin Life, vou ver uma camiseta que eu gosto e vou comprá-la para o meu avatar, que eu estou lá dentro do shopping, no meu avatar. Imediatamente, ao comprar, o meu avatar já está vestindo aquela camiseta. E eu, com ele, continuo caminhando no shopping. Aí eu entro numa loja da Nike, vi um tênis que eu gostei, mas eu não quero o tênis para o meu avatar, eu quero o tênis para mim, na minha casa. Eu, então, compro naquele shopping dentro do metaverso, do Avakin Life, e ele é entregue na minha casa como qualquer e-commerce. Como da mesma forma eu vou entrar num shopping em São Paulo, no Rio, em Recife, aonde for, e ao comprar alguma coisa naquele shopping, a pessoa hoje pergunta,
débito ou crédito, ela vai perguntar físico ou metaverso. Eu vou dizer metaverso e aquele produto será entregue para o meu avatar no metaverso ou na minha casa, se eu quiser, no mundo físico. Então, isso que parece ainda ficção científica está muito mais próximo do que a gente imagina. As pessoas estarão comprando coisas para ela mesma no mundo físico ou para ela mesma no mundo digital, já que o avatar será uma reprodução, uma réplica de mim mesmo. Então, tem coisas que eu vou precisar comprar para o meu mundo físico e tem coisas que eu vou precisar comprar para o mundo digital. Mas ambas as compras serão para mim mesmo. Ou seja, eu mesmo é que estarei usando aquilo, seja no mundo digital, seja no mundo físico. Tem gente que aposta que os produtos incorpóreos, por não terem custo de produção, serão muito mais baratos, muito mais acessíveis e que, portanto, nós teremos um gigantesco guarda-roupa, por exemplo, digital, e um guarda-roupa muito menor no mundo físico, tá certo? Porque lá eu terei chance de comprar muito mais produtos em função do preço, que será muito mais barato, pelo produto não ter necessidade de ser produzido e apenas replicado. Não, e você já respondeu assim a pergunta que eu faria na sequência, que é referente a preço de fato, né? E aí, o que eu entendo? Que esse produto, ele também ele vai ter um prazo indefinido no virtual de uso, ou esse preço, ou não sei até se eu estou me estendendo demais com essa pergunta, para que o nosso consumidor físico, o nosso consumidor real, comece a construir dentro dele, dentro a situação do metaverso. Então, por exemplo, se eu for fazer uma escalada e tal, e entro e compro os meus produtos para isso no mundo metaverso, mas depois eu nem tenho onde guardar todo esse material, mesmo que seja no metaverso, entende? Eu gostaria de entender de vocês se isso já é possível de analisar, se esse produto ele vai ter um custo determinando o tempo de uso ou não. Certo. Se é licença ou se é compra de verdade, não é? É isso que você está perguntando. Exatamente. Eu diria que tem ou terão as duas formas de comercialização. Isso é o que deve acontecer. Mas, na verdade, assim como eu compro uma camisa para mim no mundo físico, guardo no meu guarda-roupa e 3 ou 4 anos depois eu vejo que aquela camisa já caiu de moda ou que eu engordei e eu acabo dando para alguém, ou me desfazendo dela, ou doando para uma instituição de caridade, a mesma coisa deve acontecer no metaverso, onde eu fatalmente estarei me desfazendo de coisas que eu comprei que porventura não quero mais. Agora, alguns outros produtos, talvez eu compre como hoje a gente compra um carro e paga pelo preço do carro ou paga por mês para usá-lo num processo de locação. Isso também vai haver no metaverso. Então, sempre que a gente tiver alguma dúvida sobre como vai funcionar o metaverso, a minha sugestão é que a gente analise no mundo físico aquilo que hoje acontece. E, fatalmente, nós teremos as mesmas modalidades no metaverso. Provavelmente, roupas serão compradas, carros serão usados por um período, cada coisa terá mais ou menos o mesmo formato, modelo de comercialização que nós temos hoje no plano físico. Mas o que você falou de que isso pode ser mais barato, claro que será mais barato. Hoje um tênis no mundo físico da Nike vai custar R$ 1.200, no mundo virtual pode custar R$ 2, R$ 20, R$ 40. Por quê? Porque ele não tem o custo da borracha, do tecido, do transporte, da produção, nada disso. Ele simplesmente está lá e não tem custo nenhum para a indústria. Então, hoje, ainda os tênis no metaverso custam muito caros. Por que custam caro? Porque tem pessoas dispostas a pagar por isso. Como todo mercado novo, existe uma camada de early adopters ou de adotadores precoces que entram lá e estão dispostos a comprar o que existe hoje ofertado. Mas na hora em que milhões estiverem ofertando, como tudo no mundo, é uma questão da lei da oferta e da procura. E os preços cairão drasticamente. Hoje tem bolsa da Gucci vendida por $4.000 no metaverso.
Por quê? Porque alguém quer ir numa festa no metaverso e usar aquela bolsa Gucci exclusiva. Duas coisas vão acontecer. Ou você terá produtos exclusivos de tiragem limitada no metaverso, onde eu sei que eu irei na festa e ninguém terá aquela bolsa, e ela vai custar caro como custa hoje no mundo físico. Ou nós teremos produtos de consumo que não terão tiragem limitada, e aí o preço, se uma empresa cobrar R$ 20 no mundo físico, vai poder cobrar 20 centavos no mundo metaversico e vai ganhar tanto quanto, porque o volume que ela vai vender é muito maior. Mas uma coisa importante é que na nossa sociedade hoje, duas coisas parecem ser cada vez mais caras, caras no sentido de importante, não cara no sentido de preço, né? A sociedade está dando enorme importância a duas coisas: inclusão e ecologia. Muito bem, a inclusão social no metaverso é muito mais fácil porque todas as pessoas terão mais acesso aos produtos. Uma pessoa hoje que não pode comprar um tênis por R$ 1.200, poderá no metaverso comprar aquele tênis por R$ 10 ou R$ 20. Segundo, pessoas que hoje têm dificuldade de locomoção, tenham problemas físicos, lá poderão voar, caminhar, correr. Então, existe um lado da inclusão social que é muito importante que o metaverso pode trazer. E do outro lado, o lado da ecologia, da proteção do planeta. Um produto incorpóreo gera muito menos carbono na atmosfera do que um produto físico. Então, quanto mais a gente vender no metaverso, mais nós estaremos protegendo o planeta, porque terá menos emissão de carbono. Então, quando você tem uma sociedade que tem duas tendências e ambas serão satisfeitas mais no metaverso do que no plano físico, a gente pode intuir que o metaverso sofrerá uma evolução muito rápida, porque ela vai ao encontro e não de encontro aos anseios desta sociedade. Não, perfeito. Depois até eu gostaria que você ilustrasse um pouco mais o nosso bate-papo aqui, falando dessa inclusão, né? Eu também assisti em uma das suas palestras, onde você conta aquela fábula do garoto americano, que depois, para os nossos ouvintes aqui, eu gostaria até que você voltasse a falar disso como um exemplo aí de como tudo pode acontecer nesse mundo metaverso. Mas o que acontece, Walter? Assim, para a geração Z, para a geração alfa, que está aí, que já vive esse mundo virtual assim diariamente, é muito natural essa convivência entre o mundo virtual e o mundo físico. Só que existe assim a grande sociedade, né? Como a gente, a geração que eu faço parte, que você faz parte aí, toda aquela geração que veio do Baby Boomers aí, onde que foi colocado como a geração X e Y. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que ainda não sou tão assídua ao mundo virtual. E como é que nós, assim, pessoas já de meia idade, vamos nos preparar para essas visitas? Quais vão ser os meios? Nós vamos usar os nossos smartphones, os nossos laptops? Como é que vai ser essa inclusão nesse mundo virtual? É interessante o que você está falando, porque, primeiro, eu me lembro, no começo da internet, quando tudo parecia uma ciência profunda e as pessoas tinham enorme dificuldade de acessar sites ou de usar o WhatsApp ou entrar nas redes sociais, não é? E hoje a gente entra no Facebook e vê que a idade média lá é 70 anos no Facebook, né? Ou seja, que a grande maioria das pessoas de mais idade, não é? Já foram para as redes sociais, já usam o WhatsApp normalmente, e isso acontece em praticamente toda nova tecnologia. A primeira leva de pessoas que adotam determinada tecnologia são os mais novos, os mais jovens e na escala social mais alta. Depois, a escala social vai baixando, a idade vai avançando, e lá na frente, ou alguns anos depois, as pessoas de qualquer idade e qualquer renda têm acesso àquele bem, àquela tecnologia. O metaverso vai ser igual. Hoje ela já está bastante frequentado pelos jovens, que, ao precisar ainda de um óculos
caro, ainda é um acesso às pessoas de classe social mais alta. Só que a tecnologia está baixando o seu custo e aumentando sua quantidade. Então, muito em breve, entrar no metaverso será algo tão comum para uma pessoa de 50, 60, 70 anos, quanto é hoje usar o WhatsApp, usar o cartão de crédito para fazer pagamento, ou menos o Apple, ou o mesmo Apple Pay. Ou seja, o que é tecnologia está entrando cada vez mais rápido na adoção das pessoas. E uma vantagem que o metaverso tem é que nós já sabemos o que é viver. Nós sabemos o que é caminhar e entrar numa loja, o que é conversar com uma balconista, não é? O que é olhar um produto e poder experimentá-lo. Então, isso que nós fazemos vivendo, o metaverso vai replicar. Então, você vai entrar em qualquer dos mundos do metaverso e ele será muito mais fácil de você se acostumar com ele do que hoje você entrar num Zoom, entrar com uma determinada senha, depois clicar não sei aonde, para depois chegar no outro lugar. Quer dizer, o metaverso será uma réplica fiel do que é a nossa vida. E vida, mesmo que você tenha 50, 60, 70 anos, aliás, ao contrário, quanto mais você viver, ou quanto mais você já viveu, mais fácil será você se acostumar ao metaverso, porque o metaverso será uma vida como a outra qualquer, bastando entrar no mundo e lá agir, atuar, como você faz hoje na sua vida cotidiana. Muito bom. E aí, dando um gancho, inclusive, a esse exemplo que você usou, o que a gente enxerga, né? Então, quando nós usamos aqui como exemplo, e de fato tem que ser os grandes exemplos, nós falamos de Nike, falamos de Gucci, falamos de marcas mundialmente conhecidas, mas eu queria tentar puxar isso um pouco mais próximo do nosso mundo real aqui, porque certo. O nosso lojista, o pequeno lojista, o empresário de pequeno porte, de médio porte, ele precisa se integrar, se inserir a esse universo para que ele, de fato, comece a degustar e a viver esse meio. Então, o que acontece? No e-commerce, esse lojista, ele já trabalha dessa forma, isso já acontece e tal, mas no metaverso, eu entendo que vai ser um pouco diferente. A exposição dos produtos dele, a maneira da compra, a maneira do consumo. E você acredita que, para esse pequeno e médio varejista, essa evolução aconteça tão rapidamente como ela tem acontecido nos jogos virtuais, nas grandes... Me fala um pouco do que você enxerga isso para um universo, assim, pensando inclusive no nosso país, né? Claro. Do público que nós temos, da média do nossa média de consumo, eu acho que seria importante a gente tentar aproximar toda essa tecnologia desse lojista. Perfeito. Então, claramente, o que você está dizendo é o seguinte: nós temos hoje num shopping center as lojas âncora e depois as demais lojas. Não é? Normalmente, um shopping center é lançado primeiro vendendo as lojas âncora e depois, pela atratividade que essas lojas âncora levam para aquele shopping, a gente comercializa as demais lojas. É assim que é o processo de venda de um shopping center, os seus espaços locáveis. De certa maneira, o metaverso está fazendo a mesma coisa. Ele está levando primeiro as grandes lojas, as grandes marcas, e logo em seguida abrirá a oportunidade para as lojas menores, para os pequenos varejistas. Você comentou que na NRF deste ano, muito se falou de metaverso, não é? A razão disso vinha sendo dito para todos nós, mesmo para os pequenos varejistas, que com a entrada do e-commerce e a pandemia acelerando a busca por e-commerce cada vez maior por parte das pessoas, as pessoas se acostumaram a comprar coisas via digital, via eletrônica. E que sobrava, então, um enorme papel para o varejo físico, e sobra ainda, que é a chamada experiência. Não é? Ou seja, que as lojas não iam ser apenas lojas de venda, as lojas físicas, mas lojas de experiência, onde os vendedores teriam que ser treinados para se transformarem em mentores da aquisição daquele produto, que tivessem conhecimento sobre aquele produto, que me permitisse conversar com eles e aprender mais sobre aquele produto de qualquer segmento. Então,
nos últimos anos, as lojas, grandes ou pequenas, entenderam que a loja física seria muito mais experiencial e que o e-commerce seria muito mais comercial. O que aconteceu e que trouxe um novo desafio para as lojas físicas? É que, por exemplo, hoje eu posso entrar no e-commerce e comprar uma TV de 80 polegadas, Smart TV, e me entregam em casa. Isso existe. Mas se eu quiser saber se a parte de trás da TV tem uma entrada USB, se eu consigo inserir, não é, um determinado tipo de streaming dentro daquela TV ou não, é muito melhor eu entrar na loja Fast Shop do shopping e conversar com o vendedor, que vai virar a televisão para trás, me mostrar as entradas da TV, se tem HDMI, USB, etc. E também conversar comigo e mostrar em loco como é que eu insiro um novo streaming dentro daquele Smart TV. Então, o que ficou claro para todos nós até o ano passado era isso, que quando eu quiser experimentar ou experienciar um produto, seja experimentar uma roupa ou conhecer mais sobre uma televisão, eu vou na loja física. E até compro lá, e se a loja não estiver lá, ela manda entregar na minha casa. Então, havia uma mistura entre o varejo físico e o varejo digital. Tem gente que vê no digital e vai comprar na loja, tem gente que entra na loja e depois compra no digital, tem gente que entra na loja e compra no digital dentro da loja. Então, hoje, esse é um mundo tudo junto e misturado. Só que esse lado experiencial da loja física agora poderá também ocorrer no metaverso. Eu vou poder entrar numa loja da Fast Shop dentro do metaverso, conversar com uma pessoa, entender daquele produto, virar a televisão e ver o tipo de entrada que ela tem. Então, novamente, um novo desafio para as lojas físicas. Agora que vai ter o metaverso, como é que eu crio na loja física um atrativo adicional para que as pessoas vão à loja física? E claro que nós vamos encontrar novas razões de ida à loja física. Vai ter mais promoção de eventos, vai ter mais sorteios, vai ter mais cashbacks, vai ter mais especialistas no assunto lá disponíveis para me mostrar aquele produto ou outro. Nós teremos, portanto, agora 3 mundos. O mundo onde eu só compro, que é o e-commerce, o mundo onde eu experiencio, que é o metaverso ou a loja física, e a loja física vai, além de tudo, ter outros atrativos para isso. Mas o que é importante de tudo isso? É que a empresa pequena, a loja pequena, terá dentro do metaverso o seu espaço como tem hoje dentro do shopping center. Ele não vai criar uma loja dele que vai atrair gente para entrar na loja dele específica, porque isso requereria tecnologia, custo, para você montar uma loja no metaverso, mas existirão inúmeros shopping centers dentro do metaverso, onde eu vou comprar e locar um espaço. E aquele shopping center vai me ajudar a construir a minha loja lá dentro. Eu terei essa assistência dentro do shopping do metaverso para montar a minha loja e aproveitar do fluxo de pessoas que estarão naquele shopping. A Boticário fez recentemente uma loja no Avaquim Life, que é o shopping do Avaquim Life, e nessa loja ela teve mais de 9 milhões de visitantes que entraram na loja, passaram pela loja para conhecer os produtos da Boticário. Por quê? Porque muita gente está entrando no shopping do Avaquim Life e passando, aliás, ele fez uma loja de esquina muito bonita. Então, passando naquela loja, entrando na loja por interesse em conhecer mais da marca, dos produtos e etc. Um outro assunto também importante é que, ao criar e a entrar no metaverso, lojas de qualquer tamanho vão poder vender para o mundo inteiro e não apenas para aquele bairro, aquela região. Então, dentro do Avaquim Life tem gente do Japão, da China, de Amsterdã, de Nova York. Portanto, nós teremos sim que passar a entender que o nosso cliente não está mais no nosso bairro, mas está no mundo. Então, hoje tem uma empresa aqui em Alphaville chamada Brazilian Bikini, que é o marido, a mulher e 5 costureiras, e que vende moda praia para 52 países. Ele hoje entra na internet, construiu um site em inglês, compra a palavra-chave no Google, e quando alguém
de Amsterdã compra um biquíni, ele põe na máquina, a costureira faz o biquíni, ele põe na caixinha de Sedex e manda. Ora, se nós já estamos fazendo isso aqui, no metaverso ainda mais, a pessoa vai entrar na minha loja dentro do metaverso, não importa se ela é do Brasil ou do mundo, eu vou vender aquilo para ela e ela vai depois receber na casa dela aquele produto, ou o avatar dela já vai sair com aquilo vestido, ou vai ser entregue na casa do avatar para que ele ponha a televisão na parede da casa dele. Então, é tudo uma coisa só. E é muito importante a gente entender que se até hoje a tecnologia era algo hermético e difícil e exigia uma forma diferente de pensar, metaverso é ao contrário. Agora, nós podemos ter exatamente a réplica do que a gente faz hoje. Eu vou entrar num shopping, vou escolher uma loja, vou ver se a loja é de esquina, se é numa área de boa passagem, se está perto de outras lojas boas, e vou decidir por alugar aquela loja. A mesma coisa acontece hoje no metaverso. Não, perfeito. E você colocando dessa maneira, a gente volta ao tema da inclusão, porque o que eu quero mostrar é que é isso, que é de fato possível para todas as pessoas físicas, mas também para a jurídica. Então, esse pequeno e esse médio lojista, eu acho que o Walter colocou assim de uma maneira perfeita, foi muito clara a sua apresentação aí, Walter, que é exatamente isso, o universo se abre em possibilidades, né? Então, como você mesmo disse, e assim, a opção e a exposição dessa marca passa a ser assim a níveis universais, porque é o que você mesmo disse, quem antes se mostrava apenas ao bairro, agora vai se mostrar para o mundo. Essa inclusão, Walter, e isso também me instiga um pouco, é a transição entre esses dois mundos, o quanto isso vai ser facilitado, porque eu acho que a gente vai ter que criar um universo onde não existe mais fronteiras, né? Para nada, para nada. Então, esse mesmo cliente que entra aqui hoje para consumir na Gucci de um shopping aqui no Brasil, ele pode ir para outro país e tal, e não quer dizer que a loja vai ser diferente, mas talvez a experiência dele em fazer essa viagem e visitar, isso também, eu acho que é entender como é que nós vamos derrubar essas barreiras, essa inclusão, inclusive dos mundos e dos países e das marcas. Não sei se você tem isso já elaborado. Então, é uma coisa que eu diria para você que o metaverso vai ser o maior fenômeno social que já ocorreu no mundo, ou apenas uma moda passageira, não é? Passageira de alguns anos, vamos dizer assim, dependendo de uma coisa só que nós chamamos de interoperabilidade. Ou seja, você há de lembrar que quando começou o Facebook, não é? A gente chamava nossos amigos para entrar no Facebook, porque senão não adiantava eu ficar lá se eu não tinha os amigos dentro do Facebook. Depois, quando surgiu o Twitter, a mesma coisa. Depois, quando surgiu o Instagram, a mesma coisa. E eu, cada vez que entrava, por exemplo, no Instagram, tinha que fazer tudo de novo, preencher, criar uma senha, criar um código, não é? É isso que acontecia, de alguma maneira, e, de certa forma, eu ficava esperando os outros amigos entrarem no Telegram para valer a pena entrar no Telegram, não é? Isto não pode acontecer no metaverso, apesar de estar acontecendo neste momento. Então, é assim, se eu compro uma camiseta para o meu avatar no Decentraland, eu não posso, quando vou ao Avakin Life, levar o meu avatar com aquela camiseta. E isso tem que mudar. Nós teremos uma reunião esse final de semana em Dubai, onde vamos discutir exatamente isto, a capacidade que temos de gerar protocolos de linguagem comum que permita aquilo que eu compro num mundo, seja no Decentraland, no Upland, no Avakin Life, que eu possa, ao ir num show no outro mundo, poder levar aquela minha camiseta ou vestir aquela camiseta e entrar naquele mundo com aquela camiseta. Isto eu acho que será resolvido porque eu sou muito mais antigo do que você, não é? E eu lembro quando começou a internet. E a internet, havia a internet
da área acadêmica, das faculdades, havia a internet do exército, havia a internet dos cientistas, até que finalmente criou-se o HTTP, que era uma linguagem comum que uniu todos esses mundos. Então, da mesma forma que aconteceu lá no início da internet, esse protocolo de linguagem comum, a ideia agora é que passe a existir isso também no metaverso, que eu possa mudar de um mundo para o outro, levando comigo aquilo que eu comprei no mundo, assim como hoje eu ponho na mala a minha camiseta Gucci, vou para Paris e uso ela lá. Não é possível você falar, não, tudo que você comprou no Brasil, você fica no Brasil, se você for para a França, você tem que comprar tudo de novo. Isso que é o início do metaverso deverá se alterar rapidamente para transformar o metaverso num fenômeno muito grande. Eu estou indo para Dubai agora para essa reunião e lá tem um negócio chamado Expo Dubai, que é uma feira mundial. Então você paga um ingresso, põe um crachá e visita 180 países. E com o mesmo crachá, com a mesma roupa, eu entro e saio de todos esses países que têm os seus estandes dentro daquela feira. Ora, se eu tivesse, para cada país que eu fosse, que preencher de novo o crachá, fazer o ingresso, essa exposição não seria o sucesso que é. Então, o metaverso tem hoje um grande desafio, que é rapidamente criar esses protocolos de linguagem comum que permita a todos os usuários do metaverso navegar, se transportar de um universo a outro sem ter que fazer tudo novamente. Esse é um desafio que está à nossa frente. Não, perfeito. E é isso também que eu enxergo. Acho que esse vai ser o grande avanço para que, de fato, tudo isso consiga acontecer no mundo comum, no varejo tradicional. Vai ser uma grande virada de chave e nós temos que estar todos aqui preparados, né, para essa nova era, porque eu enxergo assim que a evolução está sendo muito rápida, né, Walter? Nós temos que olhar assim mais adiante do nosso tempo, porque senão você vai ser atropelado. Você, no entanto, né, que é totalmente atualizado aí, mas nós e o nosso mercado, a todos vocês que estão nos assistindo hoje, eu acho que é muito isso. Nós temos que estar sempre com um olhar adiante, porque o nosso mundo ele está numa evolução assim fantástica e muito rápida. É verdade. Você sabe que eu digo sempre que empresas daqui para frente, elas não morrem mais por fazer coisa errada, e sim por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. É isso que está matando as organizações. Então, a gente vai ter que entender que mudança é o único estado permanente. Nós vamos ter que mudar o tempo inteiro, né? E eu sei que mudança dói, mudança incomoda, mudança gera desafios, né? Eu brinco sempre que a única empresa que gosta de mudança é a Graneiro, o resto odeia mudança, né? Mas, se não mudar, complica. E agora, o que eu acho que é importante que está acontecendo? A tecnologia está ficando cada vez mais humana. Você sabe bem que há pouco tempo atrás a gente escrevia e lia, e agora a gente fala e ouve, não é? Cada vez mais. Eu tenho na minha casa o Alexa, da Amazon, que é esse assistente pessoal, e que eu converso com ela, eu pergunto tudo para ela falando, e ela responde falando comigo também. Então, como a gente sabe que falar e ouvir é muito mais natural para o ser humano do que escrever e ler, por isso que com 2 anos a gente já fala e ouve e só escreve e lê aos 7, porque é preciso uma evolução. Eu tenho certeza que o metaverso, com toda a sua linguagem falada, conversada, né, já é algo muito mais humano, muito mais fácil das pessoas entenderem, assumirem, adotarem, do que do jeito que a gente vinha até hoje na tecnologia. Então, sou muito otimista, acho que os problemas e os desafios serão resolvidos e já já nós vamos ter uma vida dupla. Dizem que a gente vai vivendo cada vez mais. Antigamente se vivia até os 50 anos, depois aos 70, agora aos 90. Eu acho que, de repente, nós vamos viver 200, 100 anos aqui e 100 anos lá ao mesmo tempo. Não, e isso tudo que você vai falando aí, aqui eu tenho uma imaginação muito fértil, eu já vou enxergando tudo isso acontecendo. E aí, qual é uma preocupação que eu acho que é comum de todos, inclusive dos pais da atualidade, né? É o quanto esse mundo virtual ele nos conecta e você é uma imersão tão grande que você começa a perder a razão do tempo, né?
E aí nós estamos aqui no nosso bate-papo falando de viagens internacionais, falando de shoppings maravilhosos, de produtos, né, inatingíveis até então. Mas eu quero entender e compartilhar com você como é de fato que nós vamos ter que dosar isso na nossa vida real, né? Porque eu sou mãe e vejo assim, hoje um problema da maior parte das famílias é o quanto o filho fica à frente da tela do computador, né? Evitando o convívio físico, evitando a atividade física, né? E isso é uma tendência, porque você vê, o nosso bate-papo aqui, ele é tão contagiante, ele é tão gostoso, que a gente vai ficando. E se isso acontece conosco, imagina com uma criança, com uma adolescente que tem o mundo à sua frente. Então, eu queria ouvir de você, se você já tem isso junto a esse grupo, a esse conselho, e essa conscientização da vida real, para que a gente não se torne um alienígena, né? Que é isso que vai acontecer. Daqui a pouco nós vamos estar com o nosso corpinho todo atrofiado, né? Todo mundo raquítico, feio, com cérebro imenso. E não é, eu não quero isso para mim, tá? Longe disso. Uma coisa importante é assim, quando surgiu o livro, no tempo do Gutenberg, há séculos e séculos atrás, as pessoas disseram, os cérebros serão atrofiados, porque antigamente a gente guardava tudo na nossa cabeça, agora vai estar tudo nos livros, né? Depois, quando surgiu a internet, a gente também deixou de guardar tudo na cabeça, porque agora, quando eu precisar, está lá no Google, tá certo? E mais recentemente, a gente está vendo hoje uma perda da curiosidade das pessoas, porque antigamente eu guardava tudo na minha cabeça, não tinha outro lugar para guardar, e porque eu guardava na minha cabeça, meus neurônios faziam sinapse, sem que eu pedisse. E, a partir disso, gerava insight, gerava ideias, gerava novos questionamentos. Na hora em que eu falo, não preciso saber nada, porque quando eu quiser estar no Google, lá no Google tem muito mais do que dentro da minha cabeça, só que lá não faz sinapse, não gera insights, etc. Então, esse problema já existe. A internet já trouxe uma nova divisão do mundo, não mais entre ricos e pobres, ou brancos e negros, e sim entre curiosos e descuriosos. Aos curiosos caberá a liderança do mundo, aos descuriosos a massa de manobra. Dentro desta visão, o que nós devemos incutir no nosso filho? Independente se no mundo virtual ou no mundo físico, a curiosidade, a ânsia de conhecer coisas e conhecer mais o novo, o inédito, o inesperado. A criança nasce com uma imaginação fertilíssima e depois a educação formal estraga essa imaginação. E aí nós, pais, avós, ficamos preocupados que o meu neto, o meu filho está passando muito tempo na internet, não é? E aí começamos, então, a querer proibi-lo de usar. Você pode usar no máximo 2 horas o iPad, ou quando está durante o dia você tem que fazer lição. Só que o metaverso muda um pouco essa regra inteira por 2 razões. Primeiro, porque na hora em que todos os colegas dele estão no metaverso, tirá-lo do metaverso significa isolá-lo do mundo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que se ele não tiver bastante tempo naquele game, por exemplo, ele não passará para o próximo estágio daquele game. Se ele não comprar a arminha que ele pede, às vezes, R$20 para comprar e o pai nega ou a mãe nega, ele não passa daquele estágio para o próximo. Ele vai ficando fora da convivência dos colegas dele, dos amigos dele. Então, se por um lado a gente tem preocupação com que a criança fique muito tempo no digital ou na tela, como nós chamamos, né? Eu acho que é uma preocupação legítima, mas nós não podemos esquecer que também tem o ambiente onde ele vive. E se os colegas dele passam muito mais tempo do que ele, serão muito mais preparados para o futuro do que ele. Então, até que ponto a gente, ao privá-lo de mais tempo no mundo digital, não está criando um outro tipo de problema? E terceira coisa que eu queria tranquilizar aos pais é assim, ninguém estará atrofiado porque o metaverso vai exigir, para você ser pleno no metaverso, caminhar, correr, jogar,
lutar fisicamente. Portanto, você vai exercitar seus músculos da mesma forma, seja músculos físicos, seja o próprio cérebro, através de tudo que o metaverso vai propiciar, desde que aquela pessoa tenha vontade e curiosidade. Então, o que nós devemos estimular nos nossos filhos? Curiosidade, entusiasmo e otimismo. Se eu hoje tivesse um filho jovem, coisa que já tenho um filho adulto, mas se eu tivesse um filho jovem, eu diria, eu tenho que dar a ele 3 condições: curiosidade, entusiasmo e otimismo, que é, no fundo, a sigla que a gente chama de CEO, né? Nós não falamos, temos o CEO da empresa. Você pode ser um CEO da sua vida se você tiver curiosidade, entusiasmo e otimismo. E depois fica relaxado que ele vai buscar ser curioso, entusiasmado e otimista, seja no plano físico, seja no plano digital. Não, tá ótimo. E isso que seja usado aí para todos nós, né? Não é só para os filhos, não, porque existe aí uma grande, como você colocou, que tem hoje os maiores visitantes aí de toda a parte virtual, aí hoje já com idades mais avançadas. Eu acho que esse equilíbrio é que é o saudável de tudo, né? Isso mesmo. Walter, assim, eu ficaria horas aqui conversando contigo. Você consegue passar informação para todos nós de uma maneira muito leve. Você ilustra muito bem, porque você vai falando e a nossa imaginação aqui ela vai criando, a gente vai caminhando aí pelos exemplos que você usa. Eu quero te deixar muito à vontade, caso você tenha algum outro ponto que eu não comentei, que você acha importante passar para esse nosso público. Como eu coloquei para você, esse minuto ele circula assim no meio muito seleto. O Minuto ele foi criado junto com a nossa plataforma digital, que foi uma inovação criada por nós todos aqui no período de pandemia. Então, mostra muito isso que você fala, da pessoa ser criativa, dela buscar alternativas. E atende a todos os nossos shoppings e já há outros shoppings que nem fazem parte do grupo. Então, tanto os nossos lojistas, os nossos empreendedores, os nossos fornecedores, os seguidores de todas as redes sociais, eu tenho certeza que esse conteúdo vai enriquecer muito a todos eles. Então, eu quero deixar você à vontade agora para falar, talvez, de algum tema que eu possa não ter abordado. E depois eu gostaria de finalizar fazendo uma última pergunta aí, referente à sua escola, ao seu curso de metaverso, que é uma grande novidade, que eu quero me inscrever o quanto antes, inclusive, mas que você fique à vontade. Tá bom. Então, 2 coisas que eu queria dizer. Se alguém tiver interesse maior ou mais profundo nesse assunto, no YouTube, quem procurar Walter Longo no YouTube vai encontrar a minha página no YouTube, e lá tem uma palestra chamada Metaverso, onde você vai trabalhar e viver daqui para frente. E nessa palestra, eu tenho lá, durante 45, 50 minutos, a possibilidade de explicar em muito mais detalhes isso que a gente conversou aqui. Segunda coisa, muita gente me pergunta, Walter, o que eu devo fazer para entrar, né, no metaverso? O que eu posso dizer é o seguinte, tudo que eu aprendi na minha vida até hoje, todos os livros que eu li, os cursos que eu fiz no mundo físico, aqui no nosso mundo, na nossa realidade, me mostraram que tudo que eu li e aprendi pode ser resumido numa frase. E a frase é: segura na mão de Deus e vai. Ou seja, entre com vontade, entre com entusiasmo dentro de tudo que é novo, porque esse mundo aparentemente hermético, complexo, ele se torna muito fácil quando você mergulha nele, quando você entra de maneira entusiasmada nesse mundo de possibilidades. O que nós estamos assistindo é uma humanização da tecnologia. A tecnologia não veio para roubar empregos, e sim para devolver a nossa humanidade. É para isso que a tecnologia veio. Então, quem acha que a inteligência artificial chegou para roubar empregos, ela não chegou para roubar empregos. Ela vai roubar empregos, claro, mas ela vai roubar empregos de quem não entendeu que mais importante do que
A função nossa é definirmos a nossa missão. O homem não nasceu para ser produtivo apenas, nasceu para ser imaginativo, criativo, experiencial. Então, hoje, quando um carro autônomo, sem motorista, começar a andar pelas ruas da cidade, isso não significa que vai roubar emprego de motorista. Ele, no fundo, vai dizer o seguinte: Walter, você que dirige e olha o celular enquanto dirige, você que bebe uma taça de vinho e depois pega na direção, faz o seguinte: senta no banco de trás, namora com a sua mulher, brinca com seu filho, leia um romance, assista um filme, seja humano. Porque esta é a função do ser humano. Quando a inteligência artificial chegou, ela chegou, portanto, para devolver a nós a nossa humanidade. Quando um médico hoje é capaz de comparar a minha ressonância magnética em minutos com outras milhões, graças à inteligência artificial, vai sobrar mais tempo para ele para perguntar para mim como eu estou me sentindo, como a minha família está respondendo àquela doença, vai dar a ele a chance de ser mais humano. Então, tudo que está chegando não é para tirar emprego, não é para tornar complexa a nossa vida, é ao contrário, é para facilitar a nossa vida e nos tornar cada vez mais humanos. Por isso, a frase que eu usei, segura na mão de Deus e vai, porque é muito melhor onde nós estaremos do que aonde nós estamos hoje. Tá bom? Não, perfeito. Muito obrigada aí por passar esse tempo conosco, foi de grande aprendizado, acho que todos nós vamos sair com uma outra visão de metaverso, né? E eu gostaria que você finalizasse falando um pouco desse curso da Escola de Metaverso que vocês estão idealizando, porque, de fato, nos interessa muito saber como vai ser. Olha, a Escola do Metaverso, no fundo, foi o seguinte: nós fizemos uma palestra em dezembro sobre metaverso, que teve uma audiência de 500 mil pessoas. Nós nos assustamos ao ver o interesse que isso gerou. Então, em função disso, o que nós fizemos foi contratar, convidar grandes especialistas sobre criptomoeda, NFT, ambiente virtual, enfim, tudo aquilo que compõe o metaverso, e criar um programa de 8 semanas, onde alguém que se inscreva consegue entender tudo sobre o metaverso com profundidade. Profundidade que não dá para cobrir numa palestra de 50 minutos, né? E nem numa conversa como a nossa. Então, nessa escola do metaverso, a pessoa que, porventura, se inscreva, acaba não somente entendendo o que é metaverso, como atuar, quais as vantagens deste ou daquele caminho, quais os melhores ou piores mundos, como a educação vai se desenvolver no metaverso, como o varejo vai se desenvolver no metaverso, como as relações sociais serão impactadas pelo metaverso, até que ponto nós estaremos criando melhores ou piores pessoas a partir do metaverso. Enfim, tem questões filosóficas, tem questões negociais, tem questões pessoais, educativas, tudo isso coberto em 8 semanas, acho que são 16 aulas, se não me engano, na Escola do Metaverso. Então, quem quiser, entra na Escola do Metaverso e tem lá todas as informações, tá bom? Tá ótimo. Walter, muito obrigada pelo seu tempo. Imagina. Como eu disse, foi um prazer. Vamos marcar de nos conhecermos aí pessoalmente, que eu acho que você vai ser assim um grande mentor aí em todos os nossos projetos, e desejo a você todo o sucesso do mundo, toda a saúde, e vamos todos aqui pegar na mão de Deus e seguir. Tá bom, querido. Tudo de Obrigado, bom. Um beijo para vocês. Tchau. Tudo de bom. O Brasil tem pressa. Pressa de crescer. Pressa de se modernizar. Procurando espaço para locação em shopping centers? Dê um clique e acesse a Lugion, o marketplace da locação. Uma empresa do Grupo AD. São mais de 30 anos de experiência no mercado de shopping centers e 42 empreendimentos que já fazem parte do portfólio da Lugion. Mais espaço físico, mais espaço de mídia, mais espaço junto aos seus consumidores. Consultores especializados, franquias parceiras. Clique e busque o shopping que está na rota de expansão dos seus negócios.
Aluguion, o marketplace da locação.